turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo para nossa série, seguindo com a nossa leitura da Constituição, a lei seca, artigos, alíneas, parágrafos, enfim, tudo aqui para você da Constituição, você concurseiro, concurseiro de plantão e cidadão brasileiro, por que não, né? É importante você ter a ciência e o conhecimento da nossa Constituição, que é a lei maior, né? É o nosso código de conduta, vamos dizer assim, né? Legislação geral do cidadão brasileiro. Seria importantíssimo, né? Que todos os brasileiros tenham conhecimento da Constituição e não faça tanta besteira e saiba dos seus direitos, saiba como cobrar dos seus políticos, dos seus representantes, né? Então é importante o conhecimento da Constituição. Então você, brasileiro, esse conteúdo é para você também, a nossa leitura, ela acompanhe toda ela, se possível, a leitura, né? Você pode botar aí no celular e só ouvir a leitura, né? Vai ouvindo e aí ao longo da leitura a gente vai estar trazendo alguns pontos, né? Algumas situações hipotéticas naqueles pontos que a gente tem que pode ser objeto de questão de prova, tá bom? Para você concluir, para você mesmo que não é concurso, para você entender um pouquinho melhor cada ponto da Constituição. Beleza? Lei seca, Constituição, você não é inscrito, inscreva no nosso canal, deixa um like no vídeo e compartilha com os amigos nas redes sociais. Vamos seguindo aqui com a nossa Constituição. Vamos aqui ao PDF, o site que a gente baixou lá no site do Planalto, né? Fomos lá no site do Planalto, baixamos o PDF e agora nós vamos continuar com a leitura aqui, né? Leitura da Constituição, nós estamos aqui na seção 4, redação dada pela Emenda Constitucional 92 de 2016, que trata sobre os Tribunais Superiores do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, né? E dos Juízes do Trabalho. Então, dos Tribunais Superiores do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho, ou seja, tratando mais especificamente da Justiça Especial, que é a Justiça do Trabalho. O artigo 111 fala o seguinte: são órgãos da Justiça do Trabalho, primeiro, o Tribunal Superior do Trabalho, 2, os Tribunais Regionais do Trabalho e 3, Juízes do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional 24 de 1999. E aqui nós temos essa porrada de artigos, de parágrafos aqui, ó. Tudo isso aqui foram revogados, tá? Foram revogados e aí nós vamos ver aqui embaixo, estou aqui na lei, seu arquivo, ó, da lei. Peraí, pior que eu sobrinho foi tudo, né? Deixa eu desmarcar isso aqui. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Peraí, deixa eu voltar atrás. Voltando, vamos desfazer aqui. Então vamos voltar aqui rapidamente, ó. Tudo isso aqui foi revogado, tá? Toda essa parte que você vê aqui, onde tem esse riscado, são parte da lei que foi da Constituição revogada. E aí nós temos aqui, ó, a nova redação do artigo 111A, redação dada pela Emenda Constitucional 122 de 2022, que diz: o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação privada, nomeado pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então a composição aí dos ministros, né, do Superior Tribunal de Justiça, que tem a composição lá de 27 ministros, 27 juízes, né, ministros da Suprema Corte. A composição, portanto, aí pode cair em concurso, a composição 27 ministros, né, escolhido pelo presidente, nomeado pelo Presidente da República, entre brasileiros, né, com notório saber jurídico e, claro, uma reputação ilibada, é nomeado pelo presidente e tem que ter entre 35 e 70 anos de idade. Portanto, aí para ser ministro do Superior Tribunal do Trabalho, primeiro,
quinto dentre os entre advogados, né? Só a composição. Vamos ver aqui a composição lá do Superior Tribunal, né? Então vamos lá. Um quinto dos 27, né? É composto por advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observando o artigo 94 da Constituição, emenda constitucional 45 de 2004. Beleza? Então vamos lá. Então, um quinto é formado por advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. 2. Os demais juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundo da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Superior Tribunal, pelo Tribunal Superior, né? No caso, a composição um quinto é formado por advogados e membros do Ministério Público do Trabalho e o restante composto por juízes de carreira da Justiça do Trabalho, tá bom? Indicado pelo próprio Tribunal Superior e, claro, votado lá em ser escolhido pelo presidente e votado lá pelo Senado. Beleza? Vamos seguir. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre competência do Tribunal Superior do Trabalho, redação, incluída pela Emenda Constitucional 45 de 2004, 2. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. E vamos aqui, ó. Inciso 1º. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, entre outras funções, regular os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. 2. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho do primeiro e segundo grau, com órgão central, sistema cujas decisões terão um efeito vinculante. Parágrafo 3º. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autonomia de suas decisões. Emenda Constitucional 92 de 2016. Nós temos esse artigo revogado e abaixo aqui nós temos ele com a redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que diz que no artigo 112 a lei criará a vara da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuir juiz de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Mais um artigo revogado aqui, você vê esse tracinho aqui, ó. E aí nós temos, né, ele aqui com a redação dada com a emenda 24 de 1999, onde diz, artigo 113, a lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Então tem uma lei específica que trata sobre toda essa competência, essas atribuições, né? Questão da jurisdição, as garantias em uma lei específica, tá bom? Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, primeiro, ações oriundas da relação de trabalho abrangido aos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. As ações que envolvem exercício do direito de greve. 3. Ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. 4. Os mandatos de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado ou envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102 e a linha O, né? Emenda Constitucional 45 de 2024.
6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação trabalhista. 7. Ações relativas às penalidades administrativas impostas a empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações trabalhistas. 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1º, a linha A e 2º, e seus acréscimos legais decorrentes de sentença que profere. 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei incluída pela Emenda Constitucional 45 de 2011, parágrafo 1º, frustrada as negociações coletivas, as partes poderão eleger um árbitro. E aí nós temos esses dois parágrafos aqui revogados, e aqui abaixo nós temos redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, vinde a de 3423, fala que no parágrafo 2º, recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar desídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção do trabalho, bem como as convenções anteriores. Parágrafo 3º. Em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar desídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais do trabalho compõem-se no mínimo de 7 juízes recrutados quando é possível na respectiva região e nomeação pelo Presidente da República Brasileira com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Redação dada pela Emenda Constitucional 122 de 2022. Parágrafo 1º, inciso 1º. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observando o disposto no artigo 94. 2. Os demais, mediante promoção de juízo do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com realização de audiência e demais funções e atividades jurisdicionais nos limites territoriais da sua respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso à jurisdição, à justiça em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Seção 7. Dos tribunais e juízes eleitorais. Artigo 118. São órgãos da justiça eleitoral. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. 2. Os tribunais regionais eleitorais, os famosos TRS. Os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitorais compõe-se de, no mínimo, 7 membros escolhidos. Primeiro, mediante eleição pelo voto secreto. A linha A. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, 3 dos integrantes do TSE são ministros do Supremo Tribunal Federal. B.
2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, mais 2 juízes lá entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inciso segundo, por nomeação pelo Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a composição do TSE, então, é de 3 membros, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e em uma lista com entre 6 advogados de notável saber jurídico, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, 6 advogados bom relacionados lá no Supremo Tribunal Federal, eles podem então atuar ali como ministro do TSE, tá bom? Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, será presidente do TSE, entre os 3 ministros, será eleito entre os 3 ministros do TSE, do Supremo Tribunal Federal, que estarão à disposição do TSE. Entre esses 3 será um presidente e vice-presidente. Tá? Corregedor do TSE será entre os 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Artigo 120. Haverá um tribunal regional na capital de cada estado e no Distrito Federal. Então, os TREs estarão em todas as capitais do país, tá? E no DF. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão de, primeiro, mediante eleição e voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores dos tribunais de justiça do Estado. B. De 2 juízes dentre juiz de direito escolhido pelo Tribunal de Justiça. Então, vamos lá. A composição dos TRS serão 2 juízes entre os desembargadores, 2 juízes, juízes de carreira, juiz de direito dos tribunais e juízes estaduais, que serão escolhidos pelo próprio TRE, e um juiz do Tribunal Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Federal respectivo. Então, terá também um juiz federal que fará parte lá, tá? Por nomeação pelo Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados notáveis saber jurídico e idoneidade moral indicado pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, o Tribunal de Justiça indicará 2 entre uma lista de 6 advogados, indicarão 2 juízes serão entre os advogados. Então, a composição também é de 7, sendo 2 juízes entre os desembargadores, 2 juízes de carreira, um juiz federal e 2 advogados comporão, portanto, aí, o Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais elegerá seu presidente e o vice dentre os desembargadores. Então, entre um será o presidente e um será o vice entre os 2 juízes desembargadores do TRE. Artigo 121. A lei complementar disporá sobre a organização e a competência dos tribunais regionais eleitorais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhe for aplicável, gozarão de plena garantia e serão inamovíveis. Ou seja, os juízes nomeados vão cumprir lá um mandato de 2 anos, lá no TRE. Ele não pode ser, de repente, alguém não gosta do juiz eleitoral
da comarca, da Câmara, ou ele não pode sair dali porque alguém quer, né? Ele não pode sair, ele tem então a garantia de sua inamovíveis, não pode sair dali, ele tem essa prerrogativa de ele ficar ali sem a questão da politicagem, vamos dizer assim, né? Que o político não gosta de um determinado, de uma decisão do juiz, ele fala assim, vamos tirar ele aí, não pode, tá? Então ele tem essa garantia. Os juízes dos tribunais regionais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, como eu acabei de falar, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Ou seja, ele pode, então, normalmente, o mínimo de 2 anos, né, o período de 2 anos, pode haver uma renovação por mais 2 anos, né, não podendo exceder os 2 biênios na sequência ali, tá? Sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelos mesmos processos com numeração igual por cada categoria. Então, a cada 2 anos, cada biênio, então tem essa seleção, né, dos componentes dos tribunais regionais eleitorais. Dentro aquela observação que a gente já viu, que são 2 desembargadores, 2 juízes de carreira, 1 juiz federal e 2 entre os advogados. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem esta Constituição e as denegações de habeas corpus e mandato de segurança, tá? Então são irrecorríveis. Decisão do TRE não dá recuar, que pelo menos é o que está dizendo, né? São irrecorríveis as decisões, salvo aquelas que contrariam a Constituição. Se houver alguma contrariedade aí, alguma decisão lá que vai contra a Constituição, aí cabe um recurso, tá bom? E também as denegações de habeas corpus e o mandato de segurança. 4. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando for proferida contra a disposição expressa na Constituição ou em lei, ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais membros do tribunal, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estadual, e ainda anulares diplomas ou decretem a perda de mandato eletivo federal ou estadual. Denegar habeas corpus, mandato de segurança, habeas data ou mandato de injunção. Lá em cima, não sei se vocês acabaram de observar, eu tinha falado aqui, aqui fala, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo categoria. Se você olhar aqui embaixo, na verdade esse irrecorrível é quase insignificante, porque aqui embaixo está dizendo tudo que pode. Então, se pode, não pode recorrer, tá? Na própria lei que está dizendo aqui, decisões do Tribunal Eleitoral somente caberá recurso. Basicamente tudo o que é implicado aqui são besteira, as decisões, então não faz muito sentido esse recorrido lá em cima. Tudo bem, segue a lei, né? Vamos seguindo com a nossa leitura. Seção 7 dos tribunais e juízes militares. Vamos falar então um pouquinho da justiça, mais uma justiça especial, que é a justiça do trabalho. Artigo 122, são órgãos da justiça militar: o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituído por lei. Artigo 123 diz: o Superior Tribunal Militar compõe-se de 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovado a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 entre oficiais generais da Marinha, 4 generais do Exército e 3 generais oficiais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Então, a composição lá do Superior Tribunal Militar são ministros, né, juízes, que serão 3 oficiais da Marinha, 3 da Aeronáutica e 4 do Exército, e mais 5 civis, que serão escolhidos pelo Presidente da República, aprovado pelo Senado Federal. Tá bom?
Parágrafo único, incluído pela Emenda Constitucional 122 de 2022, diz: os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentro brasileiro com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Para inciso 1º, 3 dentre advogados com notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetividade jurídica, e 2 por escolha paritária dentre juízes, autores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Tá bom? Então nós escolhemos esses 5 lá. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Então terá uma lei, né, que é responsável por determinar todo o funcionamento, o cargo e todo o funcionamento da Justiça Militar. Muito bem, falamos aí um pouquinho sobre os tribunais especiais, né? Falamos da Justiça do Trabalho, um pouquinho da Justiça Eleitoral e também Justiça Militar, lei 6 aqui da Constituição. Para você que está com a gente, não esqueça, deixe um like no vídeo, inscreva no canal e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos falando sobre a Justiça Estadual no próximo vídeo. Até lá!